Pessoal, vamos iniciar a nossa aula de Python número 8 e abrindo então o VS Code no arquivo da aula 7, a aula anterior, ok? Então, a primeira coisa é copiar o conteúdo. Vamos aumentar aqui Vamos criar o arquivo aula 8.py e vamos colar aquele conteúdo. Fechamos a aula anterior, fechamos o Explorer e aí vamos iniciar a nossa edição. Muito bem. Qual que é a ideia? Vamos fazer o seguinte. Veja que na seção de atribuições em tempo de projeto, né, Design Time, tudo bem, fizemos a primeira atribuição, que é a inicialização com ANA, com o valor ou conteúdo ANA, para a variável N1, e em seguida fizemos uma nova atribuição. Então vamos mudar aqui um pouquinho, vamos aproveitar e simular, para não fazer duas atribuições simples assim, né? N1 igual valor, N1 igual outro valor ou conteúdo. Vamos fazer com que essa nova atribuição ela imite, vamos simular, na verdade, simule aquele read and data do Basic. Então vamos mudar aqui essas duas frases, olha. Aqui, claro, todo mundo já sabe que inicialização é a primeira atribuição. Então vamos colocar assim, olha, a inicialização direta. Que é isso que a gente está fazendo, N1 igual esse conteúdo. E a outra, a nova atribuição, a gente simularia, vou pôr lá, simulando read data. Aquele parzinho de instruções no Basic, que o pessoal normalmente fala read e data, né? Como que a gente faria isso? A gente criaria, então, basicamente, a gente criaria uma lista, no caso do Python, seria uma lista. Tá? Então, lista em Python eu defino assim, com colchetes, né? Abrindo e fechando. E aí dentro, os valores. Então, por exemplo, a gente poderia colocar mundo, colocar em minúsculo, que são os possíveis conteúdos para uma variável de texto. Essa é a ideia. Ana, que foi o primeiro valor lá, aliás, na verdade o primeiro valor é mundo, né? Aliás, só que o mundo, no caso, é que ele faz parte do literal. Né? Não tem nenhuma. Esse valor, esse conteúdo não é atribuído a nenhuma variável. Por isso a gente chama de literal. Tá. E o outro que a gente está usando agora no momento, o outro conteúdo, seria bela. Deixa eu escrever aqui, bela. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Vamos colocar o colchete de fechamento. Um espacinho aqui, ok? Então, esse é a nossa lista de dados, digamos, onde esses dados são os conteúdos,
né, possíveis, os eventuais conteúdos a serem atribuídos à variável N1. E a gente define também um read, uma constante, não é bem uma constante, né? Mas é o resultado da função iter. Eu não vou entrar agora em detalhe, mas a gente vai estudar um pouco melhor isto logo mais, tá? Só estou adiantando que a ideia aqui é imitar, como eu disse, o read e o data, ou o data, né? Tá, eu acho que em princípio é isso. Aí o que a gente faria aqui, olha, no lugar de Bela, na verdade a gente quer colocar Bela, mas a gente, na verdade aqui a gente vai aproveitar e colocar o terceiro elemento dessa lista. Tá? Bela aqui é o terceiro elemento, correto? Então, como que a gente faria aqui, olha? N1, eu tenho que usar uma outra funçãozinha next, cujo argumento é read. Deixa eu só. Como eu vou usar na mesma linha, aí sim eu vou usar um ponto e vírgula. Tá? Eu não preciso necessariamente do ponto e vírgula se for apenas uma instrução por linha. Quando eu coloco mais de uma instrução por linha, aí eu separo com ponto e vírgula. Por quê? Eu vou repetir isso aqui. Só que vamos fazer o seguinte, antes de repetir, vamos ver o resultado que ocorre quando eu fizer apenas uma chamada next aqui, né? Uma ocorrência, tá? Mas acho que basicamente é isso. A gente já tinha definido lá na frente a atribuição em tempo de invocação, né? Como a gente pega lá os argumentos, né? Acho que esse comentário aqui a gente não precisa mais. Esse aqui até podemos deixar por enquanto. Vou fazer o seguinte, ó. Pronto. Para não ocupar muitas colunas aqui no editor. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar? Então, qual foi a novidade aqui? Essas duas variáveis, né? Data sendo a lista, como se fosse o vetor, né? De possíveis ou eventuais conteúdos a serem atribuídos à nossa variável N1, variável de texto N1, ok? Tá. E depois o read, né? Que é aqui é o retorno da função iter, provavelmente de iterar, mas eu digo provavelmente porque vamos deixar o detalhamento lá para frente, no momento certo, tá? E quando chegarmos lá à atribuição, ao momento da atribuição, simulando, né, o read e o data, a forma de atribuir é com a função next. Next cujo argumento é o retorno de iter. Tá? Ok. Vamos testar. Vamos primeiro salvar. E vamos abrir então o nosso terminal. Ok? Então vamos lá. Python aula 8.py. Não encontrado. Python 3? Não. Vamos ver o que aconteceu aqui, olha. O que aconteceu?
Ah, sim, sim, claro. Ó, veja, ele está falando o que ele está falando aqui? Que está faltando que ITER espera, né? Esperava pelo menos o at least, pelo menos o argumento. E ele não tem nenhum argumento. Claro, o argumento aqui é a lista. Então ele tem que iterar sobre a lista. Então, itera sobre a lista e retorna um valor. Ok? Tá, então vamos salvar. Vamos limpar a nossa tela, que é melhor. E vamos repetir. Pronto. Olha que interessante. Já na parte aqui de atribuição, simulando o read data, ele assumiu mundo. Por quê? Veja, o primeiro, quando ele faz isso, o Next, quando roda Next pela primeira vez, ele pega o primeiro valor aqui, o primeiro elemento. E a gente quer o terceiro, não é isso? Então vamos fazer o seguinte: bom, primeiro vamos terminar aqui para informar o nome que ele pede para que a gente termine o programa. Sei lá, Júlia. Pronto, terminou. Tá. Então vamos lá. Aí vamos colocar. Foi por isso que eu já tinha colocado o ponto e vírgula, porque eu ia precisar mesmo repetir. Né? Só dessa. Se fosse parar aqui, não precisaria, claro, porque nós temos uma instrução apenas. Mas agora eu vou colocar mais uma instrução. Na verdade é a mesma que eu só vou repetir, tá? E aí vamos salvar e aí vamos rodar de novo. Vamos limpar a tela e vamos rodar. Vamos aproveitar e colocar um argumento aqui, tudo bem? Em linha de comando, para que quando chegar ali no tempo de invocação, ele trazer esse argumento. Sei lá, Jesus. É isso que eu quis dizer, olha, ele pegou Jesus aqui, ó, como argumento. E veja que lá quando ele simula o read data, já pegou o segundo. Ana, aqui, olha. Tá, mas a gente quer Bela. Ah, vamos só terminar aqui. Jesus Maria. Pronto. Vamos voltar. Então percebe que agora eu tenho que colocar, eu vou ter que repetir essa instrução. Ok. Salvo. Limpo a tela. Rodo novamente. Vou manter Jesus ali como argumento, tudo bem? Presta atenção, veja, olha, vamos comparar aqui, ó. O comando Python, né, no caso do Python 3, é que depende é que agora eu estou usando o Lubuntu, né? Lembra? Essa é a cara do Lubuntu aqui, ó. Né? A gente abriu dessa forma, tal, é diferente, tá? E lá no Windows a gente usa simplesmente Python, mas no Ubuntu a gente usa Python 3, né? O nome aqui, tá? E tudo bem, mas o importante é o seguinte, que logo depois o argv0 é o nome do script, né? E sim, argv1 aí sim é o primeiro, seria o argumento do script, ok? Então no caso aqui argv1 é Jesus. Muito bem, vamos rodar. Olha lá, finalmente a gente conseguiu o Bela. Aqui, ó. Tá? E aqui, então, vamos colocar José. Pronto. Terminamos. É isso. Então, eu acho que dá tempo para a gente modificar o nosso programa e trabalhar com número em vez de texto. Vamos sentar? Por enquanto eu vou fechar aqui. Vamos primeiro salvar, aliás, limpar a nossa tela. Mas eu vou fechar um pouco o terminal. Vamos ver se dá tempo. Aí o ideal seria na próxima aula, mas acredito que dá tempo de fazer nessa aula aqui. Então vamos lá.
eu acho que, né? Então nós introduzimos a simulação do read data, né? E tudo bem. Agora vamos mudar, como eu disse, mudar para número. Como a gente está na mesma aula, vamos fazer o seguinte, vamos salvar como aula. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o arquivo aula 8a.py. Tá? E a gente vai pegar o conteúdo da aula 8 e vamos copiar para a aula 8A. Fechamos o anterior, fechamos o Explorer e aí vamos tentar mudar rapidamente. Muito bom. O que a gente pode fazer aqui? Olha, agora nossa constante, nossa variável, ou nossas variáveis não serão mais de texto, tá? Não serão strings, mas sim numéricas, ok? Então vamos lá. K, eu vou colocar por enquanto o número 1, né? Um inteiro, no caso o inteiro 1. Isso é provisório. N1 agora é número. Tudo bem, mas eu posso deixar por enquanto sem. É como se fosse sem atribuição, né? Sem inicialização. Tá? Só declarar. Tá? Mas aí quando no Python eu tenho que fazer isso colocando none, ou seja, eu não estou dando um conteúdo, um valor, eu não estou atribuindo propriamente. Ou, claro, indiretamente, é claro que eu estou colocando um valor nenhum, né? Ou seja, eu estou atribuindo nada, nenhum. Tá. Agora a data vai ser uma lista de números. Né? Então, por exemplo, a gente poderia colocar, vamos lá, 1, 3, 5, sei lá, 7 e 0 ou 9, tanto faz. Tá? Vamos colocar 9? Tanto faz, 9 ou 0, não importa. Porque 0 aqui não tem nada a ver com aquele caráter nulo lá das strings do C. Até porque aqui não é string, aqui é número. Tá? Então não teria como confundir. Mas tudo bem, deixa 9 mesmo. Tá. Aqui não muda nada. Por enquanto não muda nada. Só aqui, ó, na linha 18, claro que eu não vou pôr mais um literal de texto, né? Então não é o caso do Hello World. Vamos colocar um literal numérico mágico. Eu não vou usar acento aqui, tá? E aí eu vou usar um número que aí vocês podem pesquisar na internet por que ele é mágico. 1089, tá? Basicamente é isso. Ok. Tá, agora outra coisa, já que a gente está falando de número, eu não vou imprimir essa linha aqui não faz muito sentido, tá vendo? Porque essa linha é uma concatenação, né? Você está justapondo, na verdade, o valor da constante e o valor da variável, simulando uma concatenação. Eu falo simulando porque não é criada uma nova variável, né? Continuam as duas, só que na hora de imprimir, o conteúdo ou o valor de uma é impresso junto da outra. Logo a seguir. Então, é a impressão que concatena. Mas no caso de números, essa operação não faz sentido, né? Não faz sentido eu concatenar, por exemplo, 3 e 5. Tá?
Porque a concatenação de 3 e 5, sei lá, seria 35, sabe? A gente pode usar aí operação aritmética, por exemplo, né? Operações com números. E no caso, para simplificar, para iniciar, uma operação aritmética. E como as operações aritméticas são pelo menos 6, digamos, né? Em princípio, que você tem mais, tem o menos, tem a multiplicação, tem a divisão. Então, pelo menos 4 operações, né? E aí ficaria muito. Acho que a gente não precisa. A gente pode abordar, mas separadamente, né? Uma sessão só sobre operações aritméticas. Então, o que eu vou fazer? Veja, eu vou guardar essa linha aqui um pouquinho. Essa linha aqui, ó. Essa linha eu vou aproveitar. O restante não. E aí, como eu não vou. Não faz sentido, quer dizer, não é que não justifica eu ter uma função para imprimir uma linha. Por quê? A instrução de impressão ocuparia, então, essa linha aqui, né? Por exemplo, 21. E a chamada da função, né? A chamada da função é uma linha. E a própria, o corpo da função também tem uma linha. Então, para que eu coloco a função? Bastaria eu pegar essa linha que eu quero preservar, né? Que é essa aqui, ó, e colocar lá. Tá, quer ver, por exemplo, eu vou tirar daqui, ó. Vou tirar não, vou copiar. Em vez de eu chamar a função, eu imprimo simplesmente, né? Chamar a função para imprimir, por quê? Nesse caso, sendo só uma linha, não faz. Não, fica elas por ela. Então eu não vou usar mais função, né, nesse modo, nessa manipulação numérica. Tá? Eu vou deixar aqui por enquanto, só porque é o nosso modelo. Então tá, eu vou pegar esse modelo aí e já vou copiar, eu vou substituir aqui onde houver chamada a função, eu vou colocar, então, esse modelo aqui, né? Essa instrução. Eu falo modelo que pode ser que alguma coisa modifique lá dentro, no argumento, né? E aqui é a mesma coisa. Tá, então vamos lá. E aí já não precisamos mais. Pronto. Ok. Agora sim. Vamos ver aqui se precisa modificar. A princípio não. Ficaria assim mesmo, né? Tá. Só que agora, né? Vamos lá. Agora a primeira atribuição. Como a gente disse, agora não é texto, é número. Então vou colocar 3 aqui, ó. Tá. Lembra que anteriormente era Bela? Então, se fosse da mesma forma, eu colocaria aqui N1 igual a 5. Só que eu vou usar, né, já está aqui a forma de simular read e data. De novo, vamos fazer o seguinte, vamos comentar o restante da linha e ver o que acontece quando só com uma instrução next aqui, tá? Um pouco mais adiante, o que a gente pode ver? Veja, o que eu estou fazendo aqui é uma adaptação daquele script que trabalhava com texto para que ele trabalhe com número, né? Inteiro, digamos, tá? Então, até aqui parece que tudo bem. Só que agora, vamos aqui na parte de invocação, na seção de invocação. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Por quê? Vamos fazer o seguinte, ó. A gente quer número, correto? Então vamos colocar aqui, ó. Porque na linha de comando, aqui, ó,
tudo é texto, tá? Então, N1 não pode ser texto, né? Eu quero que seja o que? No caso, o inteiro. Então, seria o inteiro, né? Desse elemento aqui, olha. Né? Se se o comprimento da string é maior que 1. Ou seja, né? Por exemplo, se o comprimento da string for 2, tá? Maior que 1 é 2. Então, existe esse argumento aqui. Tá? Conta assim, ó. 1, 2. Tá? Então, se o comprimento dessa função argv é esse, digamos aqui, é uma lista. Tá? Nesse caso aqui, argv vale 2. O comprimento de argv, né? Tá vendo aqui, ó? sys.argv é 2. Se é 2, existe argv1. Tá? Bom, então se ele é maior, então aqui o que precisa? Que haja um argumento, né? Que haja argv1, então já está aqui, e esse argv1 aí tem que ser convertido a inteiro, né? Se não, retornar zero, não vazio, né? Porque não é string, zero. Então essa é a modificação que a gente faria nessa linha. Aliás, a gente poderia fazer mais uma prevenção aqui, ó. Não só se o comprimento é maior que 1, né, o comprimento daquele vetor é maior que 1, mas ó, end sys.argv1 .isDigit. Ou seja, essa função em português seria dígito. Né? Essa função se aplica a um texto. Tá? Lembra? sysargv1 é texto. Tudo isso aqui é texto. E essa função isDigit, ela é como se ela perguntasse ou ela extraísse número, né, desse texto. Né? Quando você digita 1, 2, 3 lá, ele entende que é um texto. Aí essa isDigit pega esse 1, 2, o número que você digitou, e faz a seguinte pergunta: é dígito? Se eu digitei 1, 2 ou 3, é dígito. Se eu digitasse A, B, C, não seria. Né? Então aqui é uma outra condição. É dígito. Existe, né, primeiro, ó, existe, ou seja, né, o comprimento do vetor aqui de argumentos, argv, né, argumentos, v de vetor. O comprimento é maior que 1, ou seja, tem pelo menos um argumento lá, o nosso programinha, né? argv0 é o programa, é o script. Tem argumento, o usuário entrou com um valor lá. Tá, e esse é um dígito? Aí, ok, então vamos converter em inteiro, porque por enquanto esse argumento aqui é texto, então converte para inteiro. Se não, a gente coloca como zero para N1. Basicamente é isso. É a primeira. E na parte de runtime, runtime, eu tenho aqui o input, né? N1 é o input. Aqui eu poderia fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Eu vou colocar vou colocar X aqui, ó, para pegar o input. Aí sim, daqui a pouco, ó, ou seja, logo em seguida,
Aí sim, eu pego N1 é igual int de x. Ou seja, aquele input eu transformei em inteiro. Né? C, porque eu posso ter entrado aqui uma letra, né? Um texto. C, x, is, digit, aquela mesma função lá, isDigit, que a gente vai abordar lá na frente, não se preocupa, tá? Porque seria uma das funções de string, tá? Se não, else, zero. Então aqui é a mesma coisa. Primeiro, a gente coloca um nome, né? Entra com um nome, perdão. Aqui, lógico, a gente vai ter que mudar para número aqui também, certo? E um valor, um número, né? E a gente pode até especificar uma faixa, 0 a 9. Por que 0 a 9? Porque lá na frente, quando a gente. Porque eu disse que nós vamos introduzir operações aritméticas. E dependendo da operação aritmética, se você entra com um número grande, o resultado vai ficar muito grande também. E aí, na hora de imprimir, não vai ficar legal. Então, não é nada especial. A gente só está restringindo os valores para que o resultado não seja muito grande. Imagine uma multiplicação, uma potenciação, né? Então é só por isso que eu estou, para simplificar, já dando uma faixa aí de 0 a 9, tá bom? Sugerindo, né, que o usuário digite algo entre 0 e 9, tá? Se ele digitar maior que 9, tudo bem, não vai dar erro, não vai dar problema. E se ele digitar a letra, aí sim a gente trata aqui, ó. Tá? Porque eu só vou atribuir a N1, que agora é uma variável numérica, o inteiro. Ou se ele é dígito, na verdade. Né? Se ele é dígito, eu converto a um inteiro. Tá? Se não, qualquer coisa que não seja dígito e não seja inteiro, o assume como zero, o N1. Tá. Eu acho que. Vamos ver se funciona. Eu não esqueci nada. E aí sim a gente continua na próxima aula. Tá? Introduzindo o quê? As operações aritméticas e um desafio. Desafio esse para que a gente tente. É uma brincadeira, né? Para que a gente tente adivinhar o valor da constante. Veja que a constante só foi definida com um determinado valor, mas ela não aparece em nenhum lugar por enquanto. Mas ela vai aparecer nas operações aritméticas. Qual que é a ideia? Usar operações aritméticas com dois operandos, né? Sendo que um dos operandos seria a constante e o outro operando o número informado pelo usuário. Né? Em runtime ou em invocation time, ou mesmo um número informado pelo programador, que é o design time. Tá? Tá, vamos salvar. Vamos abrir o terminal e vamos rodar. Estou tentando ver se o buffer tem as últimas instruções aqui, mas parece que não tem. Tudo bem, então Python 3. Vamos abrir um pouco aumentar a largura. Aqui, ó. Então Python 3. Qual que é o nome? Aula 8A. Aula 8A.py. E vamos colocar aí um argumento numérico, no caso, 4. Pronto. Ainda tem algumas coisas para fazer, mas ok. Veja, então ele mostrou aqui o literal numérico mágico, que é o 1089. Por que mágico? A gente já comentou.
busca lá no Google para ver, depois a gente pode comentar, mas só para ficar mais rápido, né? O valor da variável antes da inicialização, claro, é none. Na inicialização direta é 3, lógico, a gente atribuiu, né, um 3 aqui. E depois, simulando o read e data, é 1. Por quê? Porque rodou, vamos lá, aqui, ó, apenas uma vez. Eu comentei aqui o restante. Tá? A entrada lá em tempo de invocação é 4, assumiu. E aqui vamos colocar um número também, aqui só para terminar. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, ó, já vamos descomentar aqui e deixar comentado aqui, olha. Ok? Ah, sim. E aqui, tirar essas, não faz muito sentido para número envolver em aspas, nem dupla, nem simples, né? Então vamos tirar essas aspas simples. Eu acho que eu tirei até a chave ali, ó. Vou voltar. Pronto. Talvez um tab aqui. Deixa eu colocar e vamos ver o que acontece. Um momento. Meu teclado está demorando aqui para responder. Eu acho que pode ser. Desculpa. Que pode ser pilha, né? Ele é movido a uma pilha /T. Ok? Então vamos salvar. Vamos limpar a nossa tela. Vamos rodar novamente. Pronto. Veja lá, olha. Houve um tab para só deslocar aqui, tudo bem. E aqui, olha, simulando o read data, agora é 3. Né? Por quê? Veja, é uma iteração, né? Primeiro é 1, primeiro elemento é 1, segundo elemento é 3. Mas eu quero 5. Ok, então vamos descomentar essa linha. Vamos salvar. Vamos só para terminar aqui de rodar. Sei lá, qualquer número. E nós salvamos? Não. Vamos salvar. E aí sim, vamos limpar e rodar. Olha lá, finalmente 5. Né? Então essa foi só uma... Deixa eu colocar um número aqui para terminar. Pronto. A gente usou a estrutura de read data ou read data só para não ficar atribuição assim seca ou digamos direta, né? Simples, tá? Então a gente só para ilustrar e já dar um spoiler, né? Lá na frente a gente vai estudar melhor, fica tranquilo. Essa questão de lista, né? De iteração aí, tá? Iteração entre os elementos da lista, tá? A gente vai chegar lá. É como se fosse um laço, né? Um loop. Tá, o importante é isso. A gente já transformou, então, aquele script que manipulava texto em um script que manipula número inteiro. E nós vamos, então, na próxima aula, introduzir operações, né? Porque quando era texto, a gente tinha uma operação que era de concatenação, né? Ou uma justaposição que simulava uma concatenação. Mas agora não, agora, como a gente tem números, não faz sentido concatenar, e sim a gente pode usar operações aritméticas. É isso que nós vamos. E a gente, nessas operações, com pelo menos 2 operandos, um dos operandos sendo a constante, e o outro operando o valor atribuído à variável, por qualquer uma dessas formas, né? Design time, invocation time, runtime, né? E aí a brincadeira de adivinhar qual o valor da constante. E mais ainda, a gente pode fazer com que o valor da constante mude a cada vez que o programa rodar. Ele não vai mudar durante uma execução. Claro, senão não seria constante.
Mas entre execuções diferentes, a gente pode fazer que o valor se altere. Aí fica mais lúdico, mais interessante, né? Tá? Porque senão, toda hora que você roda é o mesmo resultado. Não faz muito sentido. Tá? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição, tá? Eu agradeço muito e desejo aí muita saúde, muita paz, muita felicidade, né? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até logo.